Tá, vamos lá, pessoal. Uma revisãozinha, tá? Do que a gente viu até agora. A gente trabalhou com probabilidade simples, probabilidade condicional e eventos independentes, tá? Mas o que eu quero que vocês tenham em mente, nada mais é para cálculo de probabilidade. Cálculo de probabilidade nada mais é do que a gente pegar um valor de uma quantidade de eventos que satisfazem, né? Então a gente tem uma quantidade de objetos, tá? Objetos indeterminados, tá? Quantidade de objetos e alguma porcentagem, algum grupo desses objetos satisfaz o que eu quero saber, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho 6 bolinhas aqui, tá? Então, o meu espaço amostral é 6. Eu estou trabalhando com, eu tenho 6 possíveis resultados, nada além disso, tá? E eu quero uma bolinha que seja a menor bolinha. Eu consigo pegar a menor bolinha. Eu sei que a menor bolinha tem apenas uma bolinha aqui, que é a mais pequena. E a gente vai ter uma que é a mais grande, correto? Então aqui, qual que é a favorável? Qual que é o evento favorável? É eu pegar essa bolinha aqui, correto? Então esse é meu evento favorável. Como eu tenho apenas uma bolinha, então a minha probabilidade nada mais é do que essa fração, um sexto. Ou seja, uma dessas bolinhas, dessas 6, então uma dessas 6 satisfazem o que eu quero saber, tá? Ou, por exemplo, o número de um dado. Eu tenho 6 opções, correto? Eu vou de 1 a 6, eu tenho 6 opções. Se eu quero números pares, qual é a probabilidade, qual é a chance de eu pegar número par? Eu tenho 3 números pares, eu tenho 2, o 4 e o 6. Então, eu tenho 3 de 6 possíveis resultados. Então, 3 desses 6 que eu tenho satisfazem o que eu quero saber, tá? O cálculo da probabilidade, ela é toda baseada em cima disso, tá? Eu pegar uma quantidade total e querer saber qual dessa quantidade, quantos desses elementos dessa quantidade satisfazem o que eu quero saber, tá? Então, nesse caso aqui, ser par, o meu evento é ser par, tá? Eu queria um número par, eu tenho 3 números pares. Então, 3 desses 6 que eu tenho no total vão satisfazer o meu evento. Então, é isso que o cálculo da probabilidade não é nada além disso, tá? O que é complicado e o que deixa muita gente confusa é você saber o que é o total que a gente está trabalhando, quais são as nossas possibilidades, tá? E o que é o nosso evento, que o problema quer saber, tá? Então esse é o mais difícil, mas a partir do momento que você sabe o que o problema quer tá pedindo, e você sabe quais são as opções que você tem, nada mais é que você pegar os favoráveis, né, o que você quer descobrir da quantidade que você tem e dividir eles. Então, por exemplo, nesse caso aqui eu tenho 3 números pares de 6 possíveis que eu tenho ali no dado, tá? E 3 são pares, então desses 6 que eu tenho, 3 é o que eu quero saber. Então nada mais é do que isso aqui, uma divisão, tá? Ela vai variar alguma coisa, mas é só na questão de você saber a quantidade, o total de resultado que você tem, quantas opções você tem e o que o problema quer saber. Quantas dessas opções vão satisfazer o que o problema quer saber, tá? Então essa é a principal dificuldade, é o X da questão na probabilidade, tá? Porque o cálculo nada mais é que você fazer uma divisão, tá? Então aqui nesse exemplo, a gente tem um lançamento de um dado perfeito, ou seja, todos os pesos são iguais, tá? Todos os lados têm o mesmo peso, então a chance de cair um número é a mesma chance de cair outro número, tá? Então, qual é a probabilidade de que o resultado seja um número par? Então, é o que a gente estava trabalhando. Eu tenho o meu espaço amostral, que é todos os possíveis resultados que eu vou obter, tá? Quais são os possíveis resultados que eu vou obter? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, tá? Então esse é o meu espaço amostral, ele é composto por 6 elementos. Professor, eu preciso pôr todos os números, eu sabendo que tenho 6 possíveis resultados, eu não poderia colocar só o número 6? Pode, eu coloco essa questão de você colocar, de especificar os números 1, 2 e 3, porque assim quando você for ver o evento, ó, no caso aqui do nosso evento, que a gente vai chamar de evento B, tá? Ele ser um número par. Então eu vou olhar aqui em cima no meu espaço amostral, tá? Eu vou olhar aqui em cima qual deles são par. Eu tenho o número 2, que é par, o número 4 e o número 6. Então o 2, o 4 e o 6. Mas eu poderia simplesmente ter feito isso aqui. Meu espaço amostral, que é a quantidade de possíveis resultados que eu tenho, são 6. Eu sei que num dado posso ter 6 números. Quantos vão satisfazer o meu evento B ser par? Eu sei que tem 3 números pares, então é 3 o número que eu vou usar. Você não precisa especificar todos eles ali, tá? Eu coloco dessa forma porque é mais fácil de ver, tá? É mais fácil de visualizar o que está acontecendo.
Então aqui basta eu pegar e fazer a divisão. Eu pego os elementos favoráveis, que nesse caso eu tenho 3, e vou dividir pelo meu espaço amostral, ou seja, por todos os possíveis resultados. Eu tenho 6, então aqui vai ser a mesma coisa. Aqui 1 meio, tá? Eu divido por 3 em cima e divido por 3 embaixo, eu vou resultar em 1 meio ainda, tá? Ou essa divisão, né? Ela pode ser de 0,5 ou até 50%. Aqui seria no mesmo modelo, tá? Então eu pego todos os favoráveis, eu sei que são 3, e vou dividir pelos 6, que é um espaço amostral, tá? Então eu vou voltar a obter o mesmo 50% aqui, tá? Então, a dificuldade na probabilidade é você saber o que o problema está pedindo, qual que é o evento, o que satisfaz o que o problema quer e qual que são todas as possibilidades, tá? Então, para isso a gente tem que ter uma leitura boa do enunciado, saber o que o problema está pedindo e o que ele está dando para nós como informação aqui em cima, tá? Isso é uma probabilidade simples, mas a fórmula de você calcular a probabilidade vai ser essa do início ao fim, tá? Então a gente vai usar sempre esse modelo. Pega o número total de eventos que favorecem e divide pelo total de opção. O que vai variar é a quantidade de opção e o que o problema tá, os eventos que favorecem, tá? Que é o que o problema quer saber. Por exemplo, aqui, ó, em uma caixa há 6 bolas brancas e 6 bolas vermelhas, tá? Então vamos fazer uma caixa aqui. Eu tenho uma caixa. Tá? Essa aqui é uma caixa. Então nela eu vou ter 6 bolas brancas. E 4 bolas vermelhas. Então 4 bolas vermelhas. Opa. Quatro bolas vermelhas, tá? Essa é a fórmula visual. Então qual que é o meu espaço amostral? Meu espaço amostral nada mais é do que 6 com 4, tá? Então eu tenho 10 opções no meu espaço amostral. Ou tenho nessa fórmula de 6 bolinhas brancas e 4 vermelhas. Qualquer uma das representações que você usar vai tá ajudando, tá? O que vale é a que você mais se adequa, tá? Eu prefiro fazer direto em valores. Mas tem gente que prefere especificar todos eles, pode especificar, tá? O que eu preciso que vocês saibam é o que eu tenho de opção e o que ele quer saber, tá? Então aqui ele me pergunta qual é a probabilidade de, ao acaso, eu retirar uma bola vermelha, tá? Então, o que satisfaz? Qual que é o meu evento aqui? Vamos chamar ele de evento B, uma bola vermelha, tá? Então, ser vermelha. Esse é o meu evento, tá? Quantas opções eu vou ter? Olhando aqui no meu desenho, eu tenho 4 opções. Ou olhando no meu enunciado, eu vou ter 4 bolinhas vermelhas, tá? No meu espaço amostral, que é todas as possibilidades. Eu tenho 6 bolas brancas. Então, 6 brancas com 4 vermelhas, 10. Então, basta fazer a divisão. Os elementos favoráveis, que nesse caso são 4, dividido pelo total de opções que eu tenho. Eu tenho 10 aqui, então é possível simplificar ainda. Divide por 2, isso vai ser a mesma coisa que 2 quintos, tá? Se você fazer essa divisão, 2 quintos, ou aqui vai ser 40%? 40%, correto? Então você pode utilizar qualquer uma dessas opções, tá? Tanto a representação gráfica, a representação em desenho, tá? Por mim, tanto faz. O que fica melhor para vocês, tá? O que eu quero que vocês entendam é quais que são os meus possíveis resultados, o que eu tenho como espaço amostral, que é o total de opções que eu tenho. Nesse caso, eu tenho 6 bolas brancas e 4 vermelhas, que é o que eu posso pegar, correto? Se eu meter a mão na caixa, ou eu posso pegar as bolas brancas ou as bolas vermelhas, tá? E é possível. É possível que eu pegue uma branca. Ele quer saber qual que é a probabilidade de eu retirar uma bola vermelha. Então, o único evento que vai ser positivo é se ela for vermelha. Se eu tirar uma bola branca, não é um evento favorável. Então, eu não quero saber as bolas brancas. Eu quero saber só as bolas vermelhas, que no caso aqui são 4 bolas vermelhas. Então, de 4 bolas de 10 possíveis que eu tenho na caixa. Correto? Então, acredito que seja bem tranquilinho a questão da cálculo de probabilidade. Tá? O que varia é a questão do nosso espaço amostral e do nosso evento, tá? Então aqui eu tenho um cálculo de probabilidade, que já é evento independente, tá? A gente já sabe que é um evento independente, porque
a gente está trabalhando com cartas, tá? Então, se eu tirar uma carta, não vai alterar o valor da outra nesse exemplo aqui. Então, vamos lá. Ó. Uma carta retirada aleatoriamente de um baralho, tá? De 52 cartas. Então, tem 52 cartas embaralhadas ali. Lembrando que 52 cartas, então eu vou ter do 1 ao 13, né? Que são 13 cartas sendo de ouros. Eu vou ter 13 cartas de copas. Eu vou ter 13 cartas de paus. E eu vou ter 13 cartas de espada. Tá? Então, esses são as minhas 52 cartas que eu tenho. Do 1 ao rei de ouros, do 1 ao rei de copas, do 1 ao rei de paus e do 1 ao rei de espada. Então, em seguida, então, uma carta é retirada aleatoriamente do baralho, de 52 cartas, e em seguida reposta ao baralho. Então, eu tirei, eu olhei ela, guardei de novo. E uma segunda carta é retirada. Então, ó, eu olhei, peguei uma, olhei o que era, guardei, peguei outra e olhei o que era, tá? Então, ele está perguntando qual é a probabilidade de que a primeira carta seja de copas. Então, a primeira carta... No momento que eu puxei a primeira carta, quantos são os possíveis resultados? O que é o meu espaço amostral? O meu espaço amostral é o baralho de 52 cartas, correto? Eu tenho 52 cartas no baralho. A hora que eu tirei a primeira carta. Então eu peguei o baralho de 52 cartas e tirei uma delas. Ele pergunta a primeira carta seja copas, tá? Então o meu evento aqui, é o que ele quer saber é ser de copas, tá? Então, o meu evento B é ser de copas. Quantas opções dentro desse baralho de 52 satisfazem o meu evento ser de copas? Eu tenho 13 cartas de copas, correto? Eu tenho 13 cartas que são de copas dentro desse baralho. Então, 13 cartas vão satisfazer o meu evento ser de copas, tá? Então, do baralho de 52, que é o total de opção que eu tenho, ele quer saber qual que é a probabilidade de ser de copas. Então, eu vou olhar quantas cartas dentro desse baralho vão satisfazer o meu evento ser de copas. 13. Então, eu pego o 13 e divido pelas 52, tá? Divido por 13 em cima, divido por 13 embaixo. Isso vai ser igual a 1 em 4, tá? Então, porque se eu tenho 4 grupos, um grupo só vai satisfazer o meu evento de ser de copas, tá? Os outros 3 grupos não satisfazem. Então, é 1 em 4. Ou 25%, tá? Então, eu tenho 25% de chance de pegar uma carta e ser de copas, correto? Alguma dúvida até agora? Professor, eu não tô entendendo como faz pra passar pra porcentagem ali da. É só tu Eu dividir, esqueci. ó. Pega 1 e divide por 4, vai dar 0,25. Você multiplica por 100, né? Porque porcentagem é por 100. Isso vai dar 25%, tá? Se você pegar o 13 e Entendi. dividir por 52, ele vai dar o mesmo 0,25, tá? Eles dão o mesmo valor. Se você pegar 13 e dividir por 52, é 0,25. Se pegar 1 e dividir por 4, 0,25 também, tá? Daí pode fazer direto então ali, professor, do Pode fazer 13. direto aqui. Ai, Tá? Você pode entendi pegar o agora. 13 aqui direto e dividir pelo 52 e multiplicar por 100, tá? Não esquece que tem que multiplicar por 100 para obter a porcentagem. Então você pega o 13, Uhum, divide por 52 vezes 100, vai direto na porcentagem. entendi agora. Mais alguma dúvida? Então vamos para a próxima. Aqui a próxima é a segunda carta seja de paus. Então, dado que a primeira é uma carta de copas, ele quer saber qual é a probabilidade da segunda carta ser de paus, tá? Então, o que a gente está analisando? Vamos ler o enunciado aqui, ó. Uma carta é retirada aleatoriamente de um baralho de 52 cartas, tá? Então, eu tirei uma carta, olhei o que era e guardei. Em seguida, reposta no baralho. Atenta esse pedaço aqui, ó. Reposta no baralho, tá? Então quer dizer que eu devolvi ela ao baralho. E uma segunda carta foi retirada. Então eu tirei a segunda carta depois que eu coloquei a outra no baralho.
Então, nesse momento, eu tô com o baralho completo, tá? A hora que eu tirei a segunda carta, eu estou com o meu baralho completo, tá? Se eu não tivesse reposto essa carta, se não tivesse esse pedaço aqui, ó, de reposto, se fosse só em seguida uma segunda carta é retirada, sem esse pedaço aqui, você não teria 52 cartas como opções, tá? Porque você já tirou uma, então você diminuiria seu espaço amostral, tá? Não seria mais 52, porque ó, uma carta é retirada aleatoriamente de um baralho de 52 cartas. Em seguida, uma segunda carta é retirada, tá? Então, nesse caso, eu tirei a primeira e fiquei com ela. A hora que eu for tirar a segunda, eu já não vou mais ter 52, porque eu tô com uma carta na mão. Entendeu? Então aqui meu espaço amostral reduziria. Mas não é esse o caso, ó. No enunciado dizia que eu devolvi essa carta ao baralho. Então por isso que a gente tem que estar muito atento na hora que a gente for calcular essa probabilidade. A gente tem que analisar bem o enunciado, ó. Reposta ao baralho quer dizer que meu baralho voltou a ter 52 cartas. Então se eu voltar para cá, a segunda carta seja de paus, sendo que a primeira foi de copas. Então, ó, dado que a primeira carta é de copas, não vai interferir. Poderia muito bem ser um evento condicional, tá? Mas não é porque eu devolvi a carta ao baralho. Então não importa qual foi a primeira carta, ela não vai alterar o valor da segunda. Eles são independentes, por quê? Porque eu devolvi ela ao baralho. Então não interessa se eu tirei um mais de ouro, se eu tirei uma de paus, um de copas, um de espada, não interessa. Então essa informação aqui ela tá só para confundir, ó. Dado que a primeira é uma carta de copas, então isso aqui é só para confundir, tá? Ele está no enunciado só para uma informação, mas não faz a diferença por quê? Porque a partir do quando eu tirei a primeira carta, eu repus ela no baralho, eu devolvi ela ao baralho. Então meu baralho voltou a ter 52 cartas. Então não importa qual foi a carta que eu tirei. Então, a gente sabe que é um evento independente. Essa aqui poderia muito bem ser um condicional. Quem lê só esse pedaço aqui, imagina que é um evento condicionado, né? Porque eu tirei a primeira carta de copas, ele está interferindo na primeira carta que eu vou tirar. Mas como eu repus ela ao baralho, então não vai fazer diferença nenhuma. Então é o mesmo processo. O meu evento amostral continua sendo as 52 cartas, porque eu devolvi a que eu tirei a primeira. E agora eu vou ver qual que satisfaz. Então o meu evento aqui no caso é a segunda carta seja de paus, tá? Então eu vou ver quantas cartas de paus eu tenho nesse meu baralho. Eu tenho 13 cartas de paus. Então eu vou vir aqui, o meu evento C, tá? O evento C, que é ser de paus, tá? Então são 13 cartas. 13 delas satisfazem o evento ser de paus. Então eu continuo no mesmo processo. Os eventos que satisfazem, dividido pela quantidade de opções que eu tenho, né? Aqui é divisível ainda, divido por 13 e divido por 13 em cima. Eu vou obter o mesmo 1/4 ou o 25% de chance, tá? Fazendo a divisão ali, o mesmo 25%. Correto? Então, pessoal, prestem bastante atenção no enunciado, tá? O enunciado aqui dizia que eu devolvi a carta ao baralho. Então, por isso que o valor essa minha segunda informação aqui, né, dado que a primeira é uma carta de copas, é inútil, tá? Ela não vai interferir em nada porque eu devolvi a carta ao baralho. Se eu não tivesse devolvido a carta ao baralho, o meu espaço amostral iria diminuir, tá? Ele iria para 51, porque eu estou segurando uma carta, tá? E essa informação ser de copas está dizendo que o meu evento, que satisfaz o meu evento, vai ser 13 e continua sendo todas as de paus. Se fosse aqui a segunda carta seja de paus, dado que a primeira é uma carta de paus, tá? E você não devolveu ao baralho, então reduziria aqui o espaço amostral e reduziria o número de eventos, tá? Por isso que a gente tem que ler bem e saber o que o evento quer, o que o enunciado está dizendo, tá? A dificuldade na probabilidade está em obter as informações, não calcular, tá? Porque calcular é uma divisão bem simples. Você pega um número que satisfaz e divide por a quantidade total de elementos, tá? Mas muito cuidado com o enunciado. E a última, né? A nossa última questão de hoje, a nossa última parte. Então ela dizia aqui, a primeira carta seja de copas e a segunda carta seja de paus. Ele quer saber qual que é a probabilidade
de eu pegar a primeira carta ser de copas e a segunda ser de paus, tá? Então, a gente tem duas formas de fazer isso, tá? Vamos fazer de duas formas. Vamos fazer ela de dois modelos. A primeira é eu retirar a primeira carta de copas, tá? Então, digamos que eu retirei minha primeira carta de copas, tá? Qual é a probabilidade da primeira carta ser de copas? Eu tenho 52 no total e eu sei que 13 são de copas. Então, a minha probabilidade é ser 13 em 52. Vezes, eu estou multiplicando pela probabilidade da segunda, correto? Qual é a chance de eu pegar paus na segunda? Então, a primeira era eu pegar uma carta de copas. Ó. Qual é a probabilidade da primeira carta ser de copas? Eu tenho 13 de copas em 52. Correto? E a segunda ser de paus. Então, qual é a chance da segunda carta ser de paus, tá? Então, aqui a gente já tem uma diferença, tá? Aqui a gente já tem um elemento, ó, a segunda carta ser de paus, mas ele não está dizendo que eu devolvi. A primeira carta seja de copas e a segunda seja de paus, tá? Aqui, para quem vê, a gente diminui. Se você está lendo só essa parte aqui, a maioria vai pegar as 13 que eu tenho 13 opções em 51 cartas, correto? Porque eu peguei uma aqui, sobrou só 51, correto? Se eu tirei uma carta nessa primeira, aqui ficaria 51. Eu retirei uma na primeira. E a segunda, qual é a probabilidade que seja de paus? 13 de paus e 51 que sobrou no baralho. Porém, eu volto a afirmar lá em cima, a gente tem a informação dizendo que a partir do momento que eu tirei a primeira, eu devolvi ela ao baralho e depois eu tirei a segunda. Então, isso está informando o quê? Que no momento que eu tiro a segunda carta, eu ainda estou com 52 cartas no baralho, porque eu devolvi a primeira. Então, a hora que a gente for calcular a C aqui, a gente vai alterar esse valor. Ele não sofre alteração, tá? Então, de 52, ele continua sendo as 52, porque a partir do momento quando eu vou tirar, eu tirei a primeira, eu devolvi a carta ao baralho, eu vou tirar a segunda. Tá? O enunciado está dizendo isso. Então, ele não sofre alteração no espaço amostral. Aí basta fazer essa multiplicação aqui. Vamos pegar a calculadora, que eu não tenho isso aqui feito ainda. Então, é 13 vezes 13. Tá? Multiplicação de fração. Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. 169. 52 vezes 52. 2.704, tá? Não vou simplificar aqui, basta fazer a divisão. Então, 169 dividido por 2.704 vezes 100. Então, deu para nós 6,25% de chance, tá? Isso analisando essa questão aqui. Agora, lá no material de vocês, o nosso segundo modelo, no segundo jeito de fazer essa questão, lá no material de vocês estava dizendo que quando dois eventos são independentes, então dois eventos são independentes se a probabilidade de A e de B forem igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B, tá? Essa é a fórmula que a gente tem para provar que dois eventos são independentes. Então, dois eventos são independentes se a probabilidade de ocorrer os dois é a mesma coisa que a probabilidade de ocorrer um vezes a probabilidade de ocorrer outro, tá? Então, a probabilidade, a gente já viu aqui em cima. O que é um evento dependente? Independente é quando o segundo evento não altera o valor do primeiro, ou o primeiro não altera o valor do segundo. E a gente já viu isso, né? Porque quando eu tirei a primeira carta, eu tinha 52 opções e eu tinha 13 satisfaziam na primeira carta. Depois eu devolvi ao baralho. Então não interessa a carta que eu tirei na primeira, ela não vai alterar o valor da segunda, porque eu devolvi ela ao baralho. Deu para entender isso? Ficou bem claro essa parte? Então, no momento que eu devolvi ela ao baralho, o valor da primeira não vai alterar o meu valor da segunda. Correto? Agora, se não tivesse reposto ao baralho, se eu tivesse ficado com essa carta na mão, a carta que eu tirei primeiro afetou o valor que eu vou tirar na segunda, porque ele reduziu a minha chance. Então eu tinha 52,
ele foi para 51 cartas. Então o valor da primeira alterou o meu valor da segunda. Então eles são condicionais. Como aqui são eventos independentes, então basta eu pegar. A gente tem aqui a fórmula dos eventos independentes, né? Quando a probabilidade de A e B for igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B, isso é um evento independente. Então a gente sabe que é um evento independente, basta pegar a probabilidade de A vezes a probabilidade de B que vamos obter o nosso probabilidade de A e B, tá? Então a gente já calculou aqui em cima a probabilidade de A e a probabilidade de B nesse caso, tá? A probabilidade de ser de paus e ser de copas. Isso resultou em 1/4, tá? A gente chegou em 1/4. Então basta pegar aqui embaixo, tá? Se vocês já perceberam, né, que a gente tinha aqui 13 sobre 52, foi o que chegou aqui embaixo, ó, 13 sobre 52. Então basta pegar a probabilidade que a gente já calculou anteriormente, de A vezes a probabilidade de B, a gente sabe que é um evento independente, e basta multiplicar. Então vai ser 1 sobre 4 vezes 4, 16. 1 sobre 16 vai dar o mesmo 6,25%, tá? Então você não precisou calcular nada, tá? Porque ele já tinha, bastou fazer só a multiplicação, né? Calcular precisou, mas você não precisou pegar informações extras, tá? Que nem aqui imaginar qual que é o espaço amostral de novo, pensar no espaço amostral de novo, pensar em quais eventos satisfazem, tá? A partir do momento que você leu o enunciado e viu que essa probabilidade, que a primeira probabilidade de A não vai alterar o valor de B, você já sabe que esse valor é independente, que os eventos são independentes. Então, se ele estiver pedindo a probabilidade dos dois ocorrerem, multiplica a primeira pela segunda, tá? Basta pegar a probabilidade do A, de acontecer o A, vezes a probabilidade de acontecer o B, que é o que ocorreu aqui, tá? Que é o que a gente fez aqui. Como a gente já tinha calculado, vale mais a pena só pegar e multiplicar a probabilidade do A e a probabilidade do B, tá? Então é isso que a gente tinha para hoje, tá? É a revisão do que a gente viu até agora. Lembrando que a probabilidade é o número de eventos favoráveis dividido pelo total de eventos, de elementos, de opções que você tem, tá? Então, dessas opções, quantas que satisfazem o que eu quero saber? Quantas são positivas ao que eu quero saber? Eu vou pegar o valor dessas que são positivas e vou dividir pelo tanto que eu tenho, tá? Então sempre vai ser um valor menor em cima dividido por um valor maior embaixo, tá? Então sempre nesta ordem, tá? Porque ele vai dar um valor decimal, tá? Um valor com vírgula. Sempre quando você fazer a divisão vai ser sempre entre 0 e 1, tá? Não ou, tá? Entre 0 e 1, tá? Nunca vai dar diferente disso quando você fazer a divisão, tá? Se você fizer a divisão e deu 1, alguma coisa, tá errado. Se você pegar essa divisão, se eu pegar 169 e dividir por 2.700, tem que dar 0, alguma coisa, tá? Nesse momento que deu 0, alguma coisa, eu posso não estar com o valor exato, mas eu sei que a minha ordem de cálculo tá certa. Se deu 1, alguma coisa, você chegou a divisão aqui, deu 1, alguma coisa, opa, algo está errado. Ele vai ser o menor valor vai ser 0 e o maior valor vai ser 1, tá? Então vai ser 0, alguma coisa. Deu além disso, algo está errado, tá? Volta a ver o que fez de errado no enunciado, mas é sempre isso. A probabilidade vai ser, você tem um total de elementos, tá? O total de opção, você vai ver quais delas você que vai utilizar, é o que você quer saber. Você vai dividir pelo total de opção que você tem, tá? Alguém tem alguma dúvida? Não? Bem tranquilo, né? Eu acredito que a dificuldade mesmo seja em você saber o que o problema quer tá perguntando e ver a quantidade de opções que você tem, ou seja, descobrir o que é o seu evento e o que é o seu espaço amostral, tá? Então, amanhã vocês vão receber um formuláriozinho para responder. Acho que tem 4 questões lá, se eu não me engano. Acho que são 4 questões. Sempre nesse modelo para a gente praticar, tá? Que na próxima aula de sexta a gente vai ter uma live, tá? Onde a gente vai olhar o material de probabilidade, que é a última parte de probabilidade que a gente tá vendo, tá? Que ela vai alterar alguns jeitos de você obter a informação, tá? Porque nem sempre o espaço amostral está escrito ali, está claro ali qual que é o espaço amostral, então a gente vai ter que fazer
ajeitar algumas informações para saber qual que é o nosso espaço amostral, tá? Mas a princípio, a divisão é sempre isso, tá? A probabilidade é sempre isso, é uma divisão. Os eventos favoráveis dividido pela quantidade de opções que você tem, tá? Então é isso, pessoal. Uma boa noite, um bom descanso. Qualquer dúvida amanhã na hora de resolver a atividade, tá? Eu vou estar disponível, tá? Eu vou estar na sala de vocês ali, ou chamem no WhatsApp, tá? Pode chamar, que nós estamos aí para auxiliar vocês, tá?